Primeiro, deputado Alexandre Padilha, eu estou aqui vendo aqui com muita tristeza como a Lei 12.871 de outubro de 2013 foi rasgada através da medida provisória que gerou a Lei 13.958. E aí eu queria colocar para a doutora Renata exatamente se o Ministério da Saúde, aí eu queria colocar também para o CONAS e para o CONASEMES, se tanto o Ministério da Saúde e o CONASEMES vem acompanhando de forma sistemática o comparativo das duas leis. Exatamente porque quando se concebeu a Lei 12.871, era a ideia de que em 2018, já estava previsto isso, a lei de 2013, 5 anos, você ia garantir o acesso universal à residência médica. E a porta de entrada da residência médica ia ser exatamente a atenção primária. Né? Então, quando se concebeu o programa Saúde da Família, ele tinha, primeiro essas questões que foram colocadas pela doutora Renata, a questão da infraestrutura, a questão da formação, a questão do acesso, a qualificação das escolas, suspender aquela cultura de escola por balcão e construir escolas de acordo com a necessidade das regiões, com editais estruturado, colocando um projeto para 2026, que em 2026 o Brasil tivesse, de certa forma, o suprimento de médicos para as regiões remotas, uma formação e uma cultura de medicina de família, não como pit stop, né? Então, a perpetuação do programa Mais Médico como ele está hoje, ele é uma redução de danos. Isso nós estamos discutindo aqui é uma redução de danos. Mas isso não é uma política pública de Estado que nós estamos precisando de ter. Né? Formar o médico com capacidade resolutiva. 40% dos médicos espanhóis de saúde da família, deputado Alan Henrique, faz ultrassom. 100% lê um eletro. O saúde da família, ele tem que ser uma porta de entrada e uma porta de saída com capacidade resolutiva de mais de 90% do nível de assistência. Então, é isso que eu queria colocar, assim, como é que o CONAS, CONASEMES e o Ministério estão acompanhando a Lei 12.871, o que nela foi revogado pela Lei 13.958, e quais são os prejuízos que essa revogação de uma lei pela outra está trazendo para a formação do provimento de médicos para o Programa Saúde da Família do Brasil. Então, isso é uma coisa importante que eu queria colocar. A outra coisa é que a Lei 13.958, e aí se eu estiver errado, me perdoe, doutora Renata, ela cria a agência, né? Agência para o Desenvolvimento da PS. Em que pé está essa agência? Se está em andamento, se foi estruturado? Eu acho até que a gente depois tem que fazer uma audiência para discutir esse tema aqui, como é que o CONAS e o CONASEMES também está acompanhando esse tema, tá certo? E aí era uma sugestão para o CONAS e para o CONASEMES. A situação, deputado Padilha, do Ministério da Saúde é muito crítica, né? E aí nós estamos com um projeto de lei, eu quero aqui já pedir também apoio ao Ministério, quero pedir apoio ao nosso ex-presidente Mauro Junqueira, a Maria José Evangelista. Nós precisamos aprovar a lei que cria o Plano Decenal da Saúde. Nós não podemos ter a saúde, o plano de saúde não pode ser uma política de governo, tem que ser uma política de Estado. Essas questões que nós estamos falando de provimento de profissionais, seja na população ribeirinha da Amazônia, seja no distrito de saúde indígena desse país, seja na região do semiárido nordestino, seja na periferia das grandes cidades, isso tem que ser uma política de Estado, isso não pode ser uma política de governo. A nossa estabilidade dos ministros é muito alta. Em 2013 era ministro o deputado Alexandre Padilha. 2014 era ministro o Arthur Quiolo. 2016 era ministro Marcelo Castro. 2018 o Ricardo Barros. 2017 Ricardo Barros. 2018 Gilberto Octo. 2019 Mandetta. 2020 Mandetta, Tait, Pazuello e agora já o ministro Marcelo Queiroga.
é uma instabilidade muito grande, e cada um que chega, chega com seu plano de saúde, como que fosse um plano de Estado, é um plano de governo e de uma estabilidade muito grande. Então, o provimento de recursos humanos para a saúde, não só de médico, mas de enfermeiro, de fisioterapeuta, de psicólogo, de terapeuta ocupacionais, de educador físico, isso tem que ser previsto ao longo do tempo. Deputado Padilha, em 2009 eu estava fazendo o pós-doutorado no Canadá e fui convidado para ir a uma reunião no Ministério da Saúde do Quebec. Eu estava em Montreal e a reunião no Quebec. Eles queriam me ouvir porque em 2009 eles estavam projetando quantos enfermeiros o Canadá ia precisar em 2015. Então eles já estavam projetando que em 2015 eles iam precisar de 13 mil enfermeiros que eles iam ter que conseguir para imigrar para o Quebec, para eles resolverem o problema da atenção. Ou seja, o trajeto entre o itinerário formativo e o mundo do trabalho, eles se comunicam. Isso aqui no Brasil, nós desrespeitamos, não é só a lei 12.871 do Mais Médico, nem só a lei 13.958, que revogou parte da lei do Mais Médico. Nós descumprimos a Constituição, porque no artigo 200, inciso 3, diz claramente que é uma das atividades do SUS o provimento, ou seja, o ordenamento de recursos humanos para a saúde. Isso é um princípio constitucional, deputado Alan Henrique, que a gente descumpre. Aí eu queria propor ao CONAS e ao CONASEMES, talvez a possibilidade de criar-se um observatório, podia envolver a OPAS, um Observatório Nacional da Necessidade de Médicos para o Brasil. Nós não podemos mais ficar com essas pesquisas, data vênia, mas que para mim com muitas falácias, do Conselho Federal de Medicina, que não tem nenhuma profundidade, não sustenta uma lupa pequenininha sobre qualquer dado daquele do ponto de vista de projeção. Pela própria natureza do estudo demográfico, por si só, daquela forma, sem dialogar com as necessidades da população, sem discutir incorporação tecnológica, sem colocar e dialogar o perfil do profissional empregado no sistema filantrópico, no sistema de saúde suplementar e no SUS, e sem projetar, dialogar com as necessidades da população, é uma falácia pura. Isso não é sério pensar política pública desse jeito. Então, eu queria sugerir também, queria ouvir a opinião de vocês, da possibilidade desse observatório. Eu acho que tem que ser algo, se for o caso, até criar em lei, alguma coisa desse tipo. E, por último, eu queria realmente propor, tanto ao deputado Zacarias, como o deputado Alan Henrique, o deputado Rejane, o deputado Padilha, que a gente convoque aqui umas próximas audiências públicas em função dessa. Uma é sobre a residência médica. Nós precisamos discutir, e aí eu estou propondo que a gente consiga uma audiência conjunta da Comissão de Educação e da Comissão de Seguridade Social, para que a gente discuta, trazer o Ministério da Educação, trazer o Ministério da Saúde, trazer o CONAS, o CONASEMES, trazer a MB, trazer algumas, e aí a gente talvez até pensar de dar um desdobramento, criar um grupo de trabalho, de repente pode ser um GT, para que a gente aprofunde essa questão da residência médica no Brasil. Não dá para essas projeções que estão sendo feitas sem nenhuma base, e se for o caso, por que a lei do Mais Médico não está sendo cumprida para garantir acesso universal à residência? Concordo plenamente com o deputado Alexandre Padilha, não dá para você pensar num profissional de saúde que não faça residência. A residência tem que ser... Não é culpa do médico não fazer residência. O médico não tem culpa de não fazer residência. A prover residência é uma política de Estado, é uma política pública. Não é culpa do médico, tem que ser uma tarefa, tem que ser o SUS tem que garantir isso. O SUS tem que garantir. O Ministério da Educação forma e o Ministério da Saúde provê. Um é o mundo da educação, o outro é o mundo do trabalho. Isso tem que se comunicar. Sistemas universais de saúde, a responsabilidade de formar e prover é do Estado. Então, é nesse sentido que eu queria colocar essas questões para o CONAS, CONASEMES, para os deputados que estão debatendo, para que a gente possa, talvez, fazer um encaminhamento para esse tema. Eu, então, passo a palavra ao deputado também, Zacarias Calil, que está escrito. Aí, em seguida, eu vou passar para as considerações finais da doutora Renata,
do Dr. Mauro Junqueira e da doutora Maria José Evangelista. Deputado Zacarias, por favor.